Se você chegou até aqui, receba isso com o coração bem aberto. Nada foi por acaso. Há uma direção divina se revelando na sua história. E neste exato instante, existe um mover espiritual acontecendo invisível aos olhos naturais, mas absolutamente real para quem tem fé. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Arcanjo Miguel Proteção Diária. É uma alegria imensa ter você comigo mais uma vez. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu te convido com carinho a se juntar a nós, porque hoje não é um vídeo comum, não é uma oração qualquer, hoje é um chamado. São Miguel Arcanjo está sendo enviado com uma chave de luz nas mãos. Sim, uma chave celestial, forjada pelo próprio Deus, capaz de abrir aquelas portas que até hoje pareciam trancadas por correntes de ferro, por silêncios longos, por impossibilidades repetidas e por nãos que você não merecia ouvir. Este é o tempo da libertação. Este é o tempo da conquista espiritual. E agora eu te convido a preparar o seu espírito. Respire fundo, aquiete a mente e abra o coração, porque o que vai acontecer a seguir carrega um peso de glória. A oração que você vai acompanhar não é apenas uma sequência de frases bonitas. Ela carrega revelações que vêm do trono do Altíssimo, palavras que não são apenas palavras, mas decretos que ecoam no mundo espiritual. Aqui você será guiado por um caminho de vitória, amparado sob as asas daquele que nunca perdeu uma batalha, o glorioso São Miguel Arcanjo. E para selar este momento com fé, declare agora nos comentários: São Miguel, abre as 7 portas do milagre em minha vida. Essa frase não é apenas um comentário, é um decreto profético, uma senha espiritual que ativa o mover de Deus sobre a sua história. Ao escrever, você está dizendo ao céu que está pronto, pronto para viver o sobrenatural, pronto para testemunhar milagres, pronto para romper com tudo aquilo que te prende e avançar para aquilo que Deus já preparou para você. Reze comigo com o coração rendido, porque o céu já está se movendo poderosamente em seu favor, alinhando milagres, bênçãos e vitórias que estão prestes a se manifestar. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, príncipe celestial, defensor do povo de Deus, chama ardente de proteção, escudo contra as trevas, guerreiro invencível das milícias celestes, escuta agora este clamor. Neste instante, muitas almas oram comigo, cada uma carregando em silêncio uma dor escondida, uma porta trancada, um sonho interrompido, uma esperança quase apagada. Ergue, São Miguel, tua espada de luz, e corta agora os bloqueios lançados por inveja, por medo, por pecado, por ataques ocultos ou por palavras malditas que tentaram limitar o destino de um filho de Deus. Toca com tua espada flamejante cada porta que foi selada, porta financeira, porta emocional, porta espiritual, porta familiar, e ativa neste momento o destravar das promessas do Senhor. Hoje iniciamos uma jornada de fé. 7 portas serão abertas, uma a cada dia, uma a cada oração, e diante de cada uma delas haverá um selo divino com o nome daqueles que perseverarem até o fim. Você que está aqui, não solte a mão de Deus. Mesmo que o cansaço tente te dominar, mesmo que a dúvida queira te confundir, lembre-se, Deus já começou a agir. Por isso, desconecte-se do barulho ao redor, do peso das notícias, da ansiedade do "e-se", do medo do amanhã. Feche os olhos por um instante e visualize uma imensa porta dourada diante de você. Uma porta que ficou esquecida, coberta de poeira, fechada por cadeados, como se o tempo tivesse engolido as promessas que um dia acenderam o seu coração. Mas agora algo começa a mudar. São Miguel se aproxima com uma chave feita de pura luz. Ele a coloca na fechadura espiritual, e no momento em que gira, um som ecoa. Não é um som comum, é o som da vitória começando, o som do céu respondendo, o som de correntes se quebrando. Esta é a primeira porta, a porta da liberdade espiritual. Quantos aqui vivem aprisionados por correntes invisíveis? Medo que paralisa, culpa que acusa, ansiedade que sufoca, traumas que voltam como sombras, pensamentos negativos que repetem: não vai dar, não é para você, já era tarde. Mas agora, em nome de Jesus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, essas cadeias começam a cair. Você vai sentir. Pode ser um arrepio, uma leveza no peito, um choro espontâneo, uma paz inexplicável, como se Deus estivesse tocando exatamente onde ninguém vê. E enquanto essa primeira porta se abre, eu declaro: toda a opressão espiritual perde força,
toda voz contrária se cala, todo o peso do passado se rompe, porque onde a luz de Deus entra, as trevas não permanecem. São Miguel Arcanjo, guarda a mente deste filho, guarda o coração desta filha, sela a casa, sela os caminhos, sela os sonhos, que o inimigo não tenha acesso, que a tristeza não governe, que o desânimo não reine, que a confusão não prevaleça, que a liberdade venha como um rio, lavando por dentro, restaurando a coragem, reacendendo a fé e devolvendo a alegria que foi roubada. E eu profetizo, a partir de hoje você não caminha mais sozinho, porque o céu já colocou guarda ao seu redor. Persevere e continue comigo, porque as próximas portas também serão destravadas, e cada abertura será um passo rumo ao milagre que Deus já escreveu para você. Não é sugestão, é o céu agindo agora. É a mão do Altíssimo se movendo em favor desta alma que lê estas palavras. Ó Miguel invencível, entra nas prisões internas deste coração, visita os quartos escondidos da mente, alcança os cantos onde ninguém chega e arrebenta os grilhões da culpa que sufocam, dissipa a névoa da confusão que embaralha os pensamentos, derruba os muros da solidão que ferem em silêncio e destranca tudo aquilo que o inimigo tentou selar com medo, vergonha e cansaço. Que desta primeira porta brote um rio de cura e libertação, um sopro de vida onde havia peso, um recomeço onde parecia fim. A atmosfera espiritual já está mudando, sim, ela está mudando enquanto você ora. Algo está se movendo dentro de você, algo está despertando, algo está sendo alinhado. Sinta, receba, viva, porque quando o céu toca, até as estruturas internas se reorganizam. E se esta oração está falando contigo, não ignore. Escreva nos comentários com fé, como um ato de coragem e concordância espiritual. A primeira porta já se abriu em minha vida. Essa declaração não é apenas um comentário, é um decreto profético. É a sua voz autorizando o céu a agir com poder. É a sua fé assinando um pacto com a promessa. Agora, com o coração mais leve, entramos na segunda porta espiritual, a porta da esperança restaurada, porque talvez tenha sido exatamente isso que o inimigo tentou roubar primeiro de você. Ele sabe que uma alma sem esperança é uma alma vulnerável, que quando perdemos a capacidade de sonhar, de acreditar, de esperar, perdemos também a força para caminhar, para insistir, para levantar mais uma vez. Mas hoje São Miguel chega com um decreto dos céus. A esperança será restaurada, o fogo da fé voltará a acender. A visão que estava apagada será reacendida. Ó guerreiro da luz, entra nos corações entristecidos, nas mentes obscurecidas, nas emoções congeladas pelo frio da dor. Visita os dias em que a pessoa sorriu por fora e desabou por dentro, os momentos em que ela tentou ser forte, mas só queria descanso. Com tua espada flamejante, corta todo o ciclo de desânimo, rompe a corrente da repetição do sofrimento, esgota o cansaço da alma e silencia o sussurro da desistência. Quantos já disseram, em lágrimas escondidas, não aguento mais, tudo parou, perdi a fé. Mas agora São Miguel vem como resposta do céu. Toca com tua luz onde a escuridão se instalou, derrama claridade onde a sombra se tornou hábito, e que cada palavra desta oração seja como um bálsamo descendo sobre feridas abertas, como água viva lavando marcas antigas. São Miguel ergue os olhos de quem está prostrado, levanta aquele que perdeu a força de orar, abraça o coração que cansou de tentar e devolve a certeza. O Deus que prometeu é fiel para cumprir, o Deus que começou a obra não a abandona no meio do caminho. Visualize a segunda porta diante de você. É de madeira antiga, marcada por lutas, por noites longas, por resistências silenciosas, mas no centro brilha um brasão onde está escrito Esperança. São Miguel se aproxima com a chave de luz, toca a fechadura e você ouve o clique do impossível se rendendo. A tranca gira, a porta se abre e uma brisa suave invade o ambiente, trazendo consigo vozes de encorajamento vindas do céu. Volte a acreditar, Deus ainda está escrevendo a sua história. Seu nome ainda está nos planos do Altíssimo. Talvez você sinta um calor no peito, uma leveza onde antes havia peso. Lágrimas podem surgir, mas desta vez são de alívio, de reencontro com a fé, de cura acontecendo por dentro. Sonhos enterrados estão começando a respirar novamente, projetos parados começam a se mover, portas que pareciam seladas começam a ranger, e o tempo da vergonha está acabando. O silêncio que te sufocava está sendo rompido, e o céu está liberando novas promessas, novas sementes,
novas visões. São Miguel toma pela mão essa pessoa que quase desistiu e a conduz pelos caminhos da vida até que ela volte a confiar no Deus que tudo pode. Preenche esse coração com esperança viva e fecha todas as brechas da incredulidade, porque hoje, mais do que sentir, essa alma escolhe crer. Crer que o amanhã pode ser melhor. Crer que o que parecia atrasado está apenas sendo preparado. Crer que Deus é especialista em finais surpreendentes e recomeços impossíveis. Você que ora conosco, entenda. Esta oração é um sopro da eternidade sobre a sua vida. É um chamado para não abandonar a promessa na véspera do milagre. Mesmo que ninguém compreenda o que você está vivendo, o céu compreende. E se você foi levado à beira do desânimo, é porque está prestes a ver o nascer de algo grandioso. Então declare com fé e escreva nos comentários, como quem segura uma chave nas mãos: minha esperança está sendo restaurada. Esse gesto é uma chave espiritual, uma simples ação que pode destravar o que estava estagnado e selar dentro de você a decisão de continuar. E se você conhece alguém que está vivendo em silêncio uma dor que ninguém vê, compartilhe esta oração, porque talvez você seja a ponte que Deus vai usar para reacender a esperança em outro coração. Que esta luz que chegou até você também alcance os corações que mais precisam de um milagre, porque quando Deus acende uma chama, Ele não ilumina apenas um caminho, Ele derrama claridade sobre muitos destinos ao mesmo tempo. E agora, com reverência e fé, abriremos a terceira porta espiritual, a porta da provisão divina. Sim, Deus está preparando respostas surpreendentes. E você não veio até aqui por acaso. Continue conosco. Permaneça firme, porque a cada passo um novo milagre se aproxima, e aquilo que parecia distante começa a se mover na direção certa. Já atravessamos a porta da liberdade e a porta da esperança. E hoje o céu nos conduz a um lugar mais profundo, a uma porta onde a abundância do Senhor se manifesta, onde o cuidado do Pai se revela, onde a mão invisível de Deus sustenta, ergue e reposiciona. Deus é o Deus da provisão. Ele não falha, não se atrasa e não abandona. Ele é o dono do ouro e da prata. E quando decide abençoar um filho fiel, não há limites, não há barreiras, não há resistência que possa impedir o fluir do que vem do alto. Se você tem enfrentado tempos de escassez, dívidas, portas fechadas, frustrações financeiras, contas que se acumulam e um peso que parece apertar o peito, creia, essa realidade começa a mudar agora, porque o céu já iniciou um movimento em seu favor. O inimigo tentou sufocar muitos com falta de oportunidades, dívidas impagáveis, cansaço, desânimo e aquela sensação de trabalhar muito e colher pouco, de lutar sem ver o resultado, de sonhar com estabilidade e ver tudo emperrado. Mas hoje há uma ordem direta do trono de Deus. E São Miguel Arcanjo vem como mensageiro de guerra e vitória para abrir os celeiros celestiais, liberar recursos escondidos, quebrar maldições antigas e remover bloqueios invisíveis que impedem o teu avanço. Ó glorioso São Miguel, tu que já venceste as maiores batalhas espirituais, levanta a tua espada flamejante contra todo espírito de miséria, escassez, humilhação e limitações. Corta as amarras da vergonha, destrói as correntes do não vai dar, pisa na cabeça do desânimo e expulsa da tua vida toda sentença de derrota financeira. Vai aos depósitos dos céus e traz de volta tudo o que foi perdido, roubado ou travado, aquilo que era seu por direito, aquilo que foi atrasado por inveja, por injustiça, por portas fechadas sem explicação. Quantos aqui trabalharam tanto e viram pouco resultado? Quantos sonharam com uma vida estável, com projetos prósperos, com um lar tranquilo, com dignidade, com paz na mesa e tranquilidade no coração, mas tudo parecia preso, como se algo invisível segurasse o crescimento. Hoje declaramos com fé, sem hesitar, esse tempo chega ao fim. Deus tem recursos que o mundo não conhece. Ele é especialista em prover de formas inesperadas. Ele abre caminhos onde ninguém vê estrada. Ele sustenta quando a lógica diz que não dá. Ele surpreende quando o coração já estava cansado de esperar. Ele enviou corvos a Elias, fez maná cair do céu, multiplicou azeite, transformou água em vinho, fez o pouco virar muito e o improvável virar testemunho. E agora Ele está agindo por você. Visualize com os olhos da fé esta terceira porta. Alta, majestosa, revestida de luz dourada,
e gravada nela está uma palavra que muda histórias: provisão. Veja São Miguel se aproximando com sua chave luminosa. A chave que não se compra, não se negocia, não se toma à força. É chave entregue pelo próprio Deus ao que persevera. Quando ele gira a chave, um som ecoa. E esse som não é comum. É o som das correntes financeiras sendo quebradas, dos bloqueios sendo destruídos, dos céus se abrindo sobre a sua vida. Atrás dessa porta, celeiros transbordam, rios de oportunidades fluem, conexões se alinham, pessoas são tocadas por Deus para te favorecer, projetos são aprovados, portas de emprego se abrem, contratos se destravam, causas paradas voltam a andar. Respostas chegam, soluções aparecem, e é como se o próprio Deus dissesse ao teu coração: filho, filha, eu nunca te abandonei. Eu vi tuas lágrimas silenciosas, eu ouvi tuas orações cansadas, eu conheço tuas batalhas, e agora o tempo da provisão chegou. Talvez você não saiba como quitar dívidas, como pôr comida na mesa, como honrar compromissos, ou como sustentar um sonho que parece grande demais para o que você tem hoje. Mas o céu declara sobre você: não temas, eu sou o teu provedor. O inimigo tentou bloquear essa porta porque sabia o que havia do outro lado. Sabia que quando Deus abre, ninguém fecha, e quando Deus decide abençoar, nem o inferno consegue interromper. E São Miguel declara com autoridade: nenhuma porta que Deus abre poderá ser fechada pelo inferno. Se você tem sentido peso sobre sua vida financeira, mesmo orando, tentando, lutando, fazendo o certo, buscando com honestidade, esta é a resposta que o céu te envia. Hoje, você está recebendo a chave que destrava os recursos dos céus. Deus está tocando corações, abrindo caminhos improváveis, colocando seu nome na mente de quem pode te ajudar, movendo circunstâncias, reorganizando o cenário, removendo obstáculos e, acima de tudo, quebrando toda a maldição de escassez que atingia sua vida e sua linhagem. Ó São Miguel, guerreiro de luz, entra agora na vida financeira deste servo fiel. Derrama sobre ele a provisão do alto. Sela esta área com tua espada de vitória. Quebra o jugo das dívidas, rompe o ciclo da miséria e faz jorrar a abundância que vem das promessas eternas. Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje, Senhor, pela fé declaramos: a provisão está sendo acrescentada, a porta está sendo aberta, o céu está liberando recursos e a nossa história está entrando em um novo tempo, tempo de resposta, tempo de honra, tempo de paz e tempo de abundância sob a tua mão poderosa. Amém. Sinta neste exato instante uma leveza suave descendo sobre você, como se mãos invisíveis estivessem retirando fardos antigos dos seus ombros, como se correntes que ninguém via estivessem sendo quebradas em silêncio, porque o céu já começou a agir ao seu favor, e aquilo que parecia parado começou a se mover nas dimensões invisíveis. Mesmo que seus olhos ainda não vejam sinais concretos, confie no invisível, confie no agir silencioso de Deus, pois há anjos sendo enviados agora com provisões inesperadas, respostas aguardadas há anos e milagres cuidadosamente preparados para o tempo certo. E enquanto você respira, o sobrenatural trabalha. Para selar essa chave espiritual, escreva com fé nos comentários: Deus é meu provedor. A terceira porta já se abriu para mim, porque quando você declara com convicção, ativa um mover celestial que rompe ciclos de escassez e inaugura estações de abundância. E não guarde essa chave apenas para você. Se conhece alguém sofrendo com problemas financeiros, compartilhe esta oração como um presente espiritual. Multiplique o milagre, seja ponte, seja canal, porque cada oração compartilhada é uma semente lançada no solo do impossível. Estamos caminhando sob um mover do céu. E a cada nova oração, uma nova chave nos é entregue. Já atravessamos portas de liberdade, esperança e provisão. E agora, com fé e reverência, nos aproximamos da quarta porta, a porta da cura e da restauração, uma dimensão mais profunda, onde Deus toca não apenas as circunstâncias, mas o próprio interior do ser. Visualize agora essa nova porta diante de você. Ela é como cristal líquido, uma fusão de luz e água que pulsa com energia divina, translúcida e viva, e no centro há um coração flamejante que vibra como se tivesse vida própria. Gravada nela está a palavra cura, escrita em luz dourada que se move como fogo suave. Veja,
São Miguel Arcanjo se aproximando com passos firmes e serenos. Sua presença traz um perfume leve e quase doce que acalma a alma. Seus olhos refletem compaixão e autoridade. Ele insere uma chave luminosa na fechadura e, ao girar, lá uma onda de calor e paz inunda o ambiente como um abraço celestial que envolve corpo, mente e espírito. É como se todas as dores fossem expostas à luz e nessa luz perdessem sua força, sua influência e seu domínio. Essa é a cura que não vem apenas dos remédios. É a cura do alto que alinha corpo, mente e espírito, que reorganiza o que estava desajustado e restaura o que parecia perdido. Se sua dor é física, coloque agora uma mão sobre o local afetado e respire profundamente. Se for emocional, leve a mão ao coração e diga com fé: Senhor, toca onde só Tu podes tocar, porque há feridas que ninguém vê, mas Deus vê. Há lágrimas que ninguém percebe, mas o céu recolhe. São Miguel envia agora os anjos da cura. Anjos que trazem em suas asas o bálsamo celestial, anjos que tocam ossos, articulações, órgãos, células e também a mente cansada, o coração machucado e a alma inquieta. Anjos que dissolvem ansiedades como névoa ao amanhecer, que apagam memórias dolorosas, restauram sorrisos esquecidos e devolvem brilho aos olhos que perderam a esperança. Talvez você sinta um calor inexplicável, um arrepio percorrendo o corpo, um nó na garganta ou uma vontade intensa de chorar. Deixe fluir, não reprima. Isso é o céu tocando você, isso é a presença divina, reorganizando emoções. Há pessoas sendo curadas de doenças crônicas, outras sendo libertas de traumas da infância, algumas sendo arrancadas da depressão silenciosa, outras sendo curadas da rejeição que carregaram por anos, e há também aqueles que serão curados para se tornarem instrumentos de cura na vida de outros, porque o que você vive hoje será testemunho amanhã. São Miguel permanece neste ambiente espiritual. Ele declara cura onde antes havia desespero, faz florescer onde só existiam ruínas. Deus está reescrevendo sua saúde, limpando o sangue, restaurando pulmões, nervos, hormônios, fortalecendo o sistema imunológico, equilibrando emoções e trazendo ordem onde havia caos. Ele está fazendo o que a medicina não pôde fazer. E mesmo que você não sinta nada agora, creia, o processo já começou. Milagres muitas vezes chegam em silêncio, mas eles chegam. Agora, escreva com fé: Deus está me curando, e a quarta porta já se abriu para mim. Essa frase é um decreto, uma bandeira espiritual que você levanta diante dos céus. Uma declaração de confiança que ecoa nas regiões celestiais. E se você conhece alguém doente física ou emocionalmente, compartilhe esta oração, seja instrumento de cura, leve essa porta até quem precisa atravessá-la, porque ninguém foi chamado para caminhar sozinho. E agora, avançamos para uma das áreas mais profundas e sensíveis da alma: os relacionamentos, lares feridos, vínculos rompidos, amizades quebradas, casamentos fragilizados, amores despedaçados pelo orgulho, pela mágoa ou pela incompreensão. É hora de abrir juntos a quinta porta espiritual, a porta da restauração dos relacionamentos. Visualize essa nova porta surgindo diante de você. Ela emite uma luz rosada misturada com dourado, simbolizando amor purificado e alianças restauradas. Nela está gravada a palavra restauração, escrita como se fosse feita de luz viva. Ó São Miguel Arcanjo, defensor das famílias e intercessor dos vínculos sagrados, entra agora com tua espada de luz em cada lar representado nesta oração. Penetra nas casas onde o silêncio pesa, onde as mágoas se acumulam como poeira antiga, onde palavras feriram como facas e olhares se tornaram distantes. Corta todo o orgulho endurecido, dissipa mal-entendidos, quebra ciclos de acusações e traz de volta a humildade que reconstrói pontes. Visita pais e filhos afastados, casais que quase desistiram, irmãos divididos por heranças emocionais, amigos que se afastaram por feridas não tratadas. Sopra reconciliação onde havia frieza, desperta diálogo onde havia silêncio, planta perdão onde havia ressentimento, restaura confiança onde houve traição. Que cada coração endurecido seja tocado pela graça divina e que o amor verdadeiro, aquele que suporta, perdoa e persevera, volte a florescer. Se existe alguém que precisa dar o primeiro passo, dá-lhe coragem. Se há alguém que precisa pedir perdão, dá-lhe humildade. Se há alguém que precisa ouvir, abre seus ouvidos espirituais.
porque Deus é especialista em restaurar o que parecia irreparável. E assim, porta após porta, continuamos caminhando sob o mover do céu, confiantes de que o mesmo Deus que provê e cura também restaura, recompõe e reconstrói. E tudo isso para que a sua vida se torne testemunho vivo da fidelidade divina, hoje e sempre. Quantos estão aqui agora com o coração apertado, chorando escondido por um casamento em crise, por uma aliança que já foi abrigo e hoje parece um campo de batalha? Quantos sofrem por filhos afastados, por pais que não compreendem, por irmãos que se perderam em mágoas antigas e deixaram o amor enterrado debaixo do orgulho? São Miguel Arcanjo, visita essas casas neste instante. Entra onde ninguém mais consegue entrar. Toca nas alianças feridas, restaura o que o tempo desgastou, acalma corações que se fecharam por medo de sofrer de novo. Sopra o vento do recomeço, sopra o sopro da paz, e que a tua luz atravesse paredes, atravessando o silêncio, quebrando a frieza, dissolvendo o gelo de palavras não ditas. Agora, com os olhos da fé, visualize essa quinta porta diante de você. Ela é de madeira firme, marcada por cicatrizes, cheia de sinais de guerra, mas continua de pé, porque Deus não deixou cair aquilo que Ele mesmo levantou. No centro dessa porta está gravada uma palavra viva: restauração. Veja São Miguel aproximando-se, com a serenidade de quem tem autoridade no céu e na terra, girando a chave com precisão. E quando a fechadura cede, um som ecoa no mundo espiritual, correntes emocionais se quebrando, muros internos ruindo, vozes do passado sendo silenciadas, lembranças dolorosas perdendo o domínio sobre o presente. Do outro lado dessa porta, existem reconciliações reais. Mães abraçando filhos, casais orando juntos, famílias reunidas não por obrigação, mas por amor restaurado, por carinho renascido, por respeito reconstruído dia após dia. E talvez você diga com lágrimas: mas eu já tentei de tudo. Talvez sim, mas o que você ainda não fez por completo é entregar tudo, sem reservas, nas mãos de Deus. São Miguel retira agora o peso de quem ora, achando que precisa resolver tudo sozinho, de quem tenta segurar o casamento com as próprias mãos, de quem tenta salvar o filho com força humana, de quem tenta fazer o outro entender na base do cansaço. Ele coloca palavras sábias em seus lábios, dá mansidão para falar, firmeza para agir, e prepara os corações envolvidos para o perdão que cura e para o diálogo que reconstrói. Destrói o orgulho, desmonta a teimosia, quebra a autoridade do passado sobre o presente, porque o inimigo se aproveita da divisão. Mas hoje esta oração sela os portais do seu lar com a luz de Deus. Um novo ciclo está sendo plantado, ciclo de diálogo, de respeito, de reconciliação e de decisões mais maduras. Ciclo onde a casa volta a ser refúgio, onde a mesa volta a ser lugar de encontro, onde a presença de Deus volta a ser o centro. São Miguel, guarda os casamentos aqui representados. Levanta muralhas contra adultério, traição, conversas escondidas, palavras cruéis, ironias que humilham, gritos que ferem. Cura o que foi quebrado pela pressa, pelo estresse, pela falta de tempo, pela falta de escuta. Protege os filhos de más companhias, vícios, rebeldia, caminhos escuros, influências que roubam a identidade e apagam os sonhos. Visita os lares onde há silêncio entre pais e filhos, onde irmãos não se falam, onde ofensas viraram barreiras, onde pedidos de desculpas ficaram presos na garganta, e onde houver ausência causada por perdas, lutos ou distâncias, que o Espírito Santo preencha esse vazio com consolo profundo, com presença, com ternura, que não depende de explicação. Agora visualize uma mesa posta, pratos alinhados, um ambiente preparado e assentos antes vazios sendo preenchidos, risos que estavam apagados voltando a nascer, laços sendo reatados, mensagens chegando, telefonemas acontecendo, abraços sendo liberados, Deus movendo corações, despertando desejos de recomeço. Você não precisa esperar o outro mudar para começar a mudança. Deus está levantando você como instrumento de reconciliação. Você será aquele ou aquela que carregará a chama da paz dentro da sua casa. Você será a ponte onde antes havia abismo, a voz mansa onde antes havia guerra, o gesto humilde onde antes havia orgulho. E mesmo que hoje ainda não haja sinal visível, confie, o processo já começou. Deus está curando mágoas antigas, apagando palavras que um dia feriram,
desfazendo alianças destrutivas e estabelecendo alianças divinas. Deus está removendo da sua casa tudo o que alimenta a divisão e plantando sementes de unidade. Talvez o que você precise hoje seja liberar perdão, não porque o outro mereça, mas porque você merece ser livre. Ao perdoar, você quebra as correntes invisíveis que a amargura construiu ao seu redor. Você desata nós emocionais, devolve leveza ao coração e abre espaço para a graça operar onde o rancor bloqueava. São Miguel Arcanjo, passa com tua luz por cada porta deste lar. Coloca anjos de guarda em cada cômodo. Guarda a entrada, guarda a cozinha, guarda os quartos, guarda a sala onde conversas difíceis acontecem. Marca este ambiente com tua presença e sela os relacionamentos aqui representados com paz, afeto e respeito mútuo. Agora, com fé, escreva nos comentários: Deus está restaurando minha família e a quinta porta se abriu para mim. Esse ato é mais do que um comentário, é um decreto espiritual, é uma declaração de guerra contra a divisão e de aliança com a restauração. E se você conhece alguém que precisa de paz em casa, compartilhe esta oração. Seja ponte de reconciliação, porque Deus pode usar você como instrumento de milagre. Até aqui o Senhor nos conduziu com poder e ternura. Já atravessamos as portas da liberdade, da esperança, da provisão, da cura e da restauração dos lares. E agora chegamos diante de uma porta essencial, a sexta porta, a porta da direção e da clareza espiritual. Quantas decisões difíceis você tem enfrentado? Quantas encruzilhadas o deixaram paralisado com medo de errar? Talvez você esteja orando há tempos. Senhor, mostra-me o caminho, ilumina minha mente, confirma o que devo fazer. Então, neste momento, São Miguel se levanta como guardião da sua jornada. Ele corta a confusão, silencia a ansiedade, retira a neblina que embaça sua visão e, sob a luz de Deus, ele te conduz com firmeza. A sexta porta se abre para quem decide confiar. Deus não te criou para viver perdido, nem para caminhar em dúvida constante. Ele te dá discernimento, te dá sinais, te dá paz como resposta. E quando a direção vem, a alma descansa, o coração se alinha e você entende que não está sozinho. O céu está te guiando, passo a passo, até o lugar certo, no tempo certo, com a coragem certa para recomeçar. O que eu faço agora? Qual direção devo tomar? Se essas perguntas têm ecoado no silêncio do seu coração, se você sente que está diante de encruzilhadas invisíveis, esta oração é para você, porque o céu não ignora um coração que busca orientação com sinceridade. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, intercessor fiel diante do trono do Altíssimo, desce com tua luz sobre todos aqueles que se sentem perdidos, confusos, pressionados por decisões que parecem grandes demais para carregar. Ilumina as escolhas que precisam ser feitas. Dissipa a névoa da dúvida que embaça a visão espiritual, silencia as vozes contraditórias que tentam confundir a mente e afasta os falsos sinais que o inimigo usa para enganar os filhos de Deus. Que a paz que vem do céu, não a paz instável do mundo, governe cada pensamento, cada passo e cada decisão a ser tomada. Porque quando a paz de Deus reina, até o caminho mais desafiador se torna seguro. Visualize agora diante de você a sexta porta. Ela não é comum, é feita de espelhos brilhantes que refletem não apenas sua imagem exterior, mas a verdade da sua alma, revelando medos, desejos e intenções ocultas. Nela está escrito com letras de ouro reluzente: clareza. Veja São Miguel se aproximando com autoridade serena. Ele segura a chave da revelação, gira-a suavemente, e ao abrir, os espelhos deixam de refletir confusão e se tornam translúcidos, permitindo que uma luz intensa e pura atravesse tudo, revelando uma estrada iluminada que se estende à sua frente. Nessa estrada, há placas claras, firmes, inconfundíveis. É por aqui. Espere mais um pouco. Desvie deste atalho enganoso. Permaneça firme. Deus está respondendo orações feitas em lágrimas. E você compreende que a resposta que tanto buscava não está distante, não está perdida. Ela está sendo soprada suavemente dentro de você, porque muitas vezes a voz de Deus não vem em trovões, mas em sussurros, e quem aprende a reconhecer esse sussurro jamais caminha em trevas. Senhor, abre agora os ouvidos espirituais de quem ora. Abre os olhos da alma, remove a impulsividade que leva a decisões precipitadas, concede a sabedoria que vem do alto, pura,
pacífica, sensata e cheia de bons frutos. Que cada escolha seja guiada não pela ansiedade, mas pela convicção interior que nasce da tua presença. Talvez você esteja diante de uma decisão profissional que pode mudar sua trajetória. Talvez um relacionamento que exige discernimento. Talvez uma mudança de cidade, um recomeço inesperado, um chamado que desafia sua zona de conforto. E hoje Deus responde claramente ao seu coração. Não siga pelas emoções desordenadas, siga pela minha voz. São Miguel sela esta vida com clareza divina. Fecha as portas do engano que parecem oportunidades, mas escondem armadilhas. Remove do caminho tudo que se disfarça de bênção e confirma com paz profunda, com sinais exteriores e interiores, o rumo certo. Você que ora agora, perceba. A ansiedade começa a ser substituída por uma serenidade que não se explica. O medo dá lugar à confiança. A confusão cede espaço à lucidez. Talvez você ainda não tenha todos os detalhes revelados, mas já possui algo maior. A certeza de que Deus está guiando cada passo. E isso é suficiente para continuar. A palavra declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoieis no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você não está perdido, está sendo moldado, preparado, alinhado com um propósito maior do que imagina. No tempo certo, cada peça se encaixará e você olhará para trás entendendo que até os atrasos eram proteção. Agora, escreva com fé no mais íntimo do seu ser. Deus está me guiando e a sexta porta se abriu para mim. E se você conhece alguém confuso, à beira de uma decisão difícil, compartilhe esta oração, porque essa chave espiritual pode ser exatamente a resposta que essa pessoa vem pedindo em silêncio nas noites de insônia. Ó poderoso guerreiro do Altíssimo, abre agora os portais do cumprimento, remove os últimos bloqueios invisíveis, derruba os muros espirituais que impedem o avanço e libera o decreto final que procede do trono de justiça. Traz à terra aquilo que já foi determinado nos céus, porque o tempo da espera está se transformando em tempo de realização. Quantas vezes o inimigo tentou convencer você de que nada mudaria? Quantas mentiras foram sussurradas ao seu coração? Você não é capaz. Você perdeu sua oportunidade. Isso não é para você. Mas hoje, a verdade do céu silencia cada uma dessas vozes. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. Mesmo que tenha demorado, mesmo que as circunstâncias tenham parecido contrárias, mesmo que portas naturais tenham se fechado diante de você, a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Visualize agora a última porta diante de você. Ela é majestosa, luminosa, mais gloriosa que todas as anteriores. Sua superfície brilha como ouro vivo, pulsando luz celestial. E nela está escrito com letras de fogo ardente: promessa cumprida. Veja São Miguel Arcanjo aproximar-se com a última chave nas mãos. Essa chave não apenas brilha, ela resplandece com autoridade divina. Ao girar, lá, o som que ecoa não é comum. É como trombetas celestiais anunciando vitória. É festa nos céus, júbilo santo proclamando que o tempo da dúvida terminou e o tempo do cumprimento começou. Atrás dessa porta há restauração, direção confirmada, propósito revelado, portas abertas, caminhos alinhados e uma paz tão profunda que você entende: nada foi em vão. Você foi guiado, guardado e conduzido até aqui. E agora avança não mais com incerteza, mas com convicção. Porque quando Deus guia, Ele sustenta. Quando Ele promete, Ele realiza. E quando São Miguel intercede, o céu se move a favor daqueles que confiam. Amém. Cenas que antes pareciam apenas sonhos distantes, agora começam a se materializar diante de você. Um contrato finalmente sendo assinado, um ventre gerando vida, uma reconciliação que parecia impossível, acontecendo com lágrimas e abraço, um diagnóstico sendo revertido, um projeto decolando com força, um filho retornando para casa, um coração curado, leve e livre. Deus não está apenas prometendo, Deus está cumprindo. Você foi forjado na espera, lapidado na paciência, provado na fé, e agora está sendo recompensado pela perseverança. São Miguel, sela essa vitória com tua espada flamejante. Protege este milagre contra inveja, ataques, sabotagens, palavras contrárias e qualquer tentativa de interrupção. E acima de tudo, mantém este coração firme, grato e centrado em Deus, porque esse milagre não é apenas bênção, é testemunho,
é luz para outros, é ponte para ainda mais milagres. Talvez você ainda não enxergue tudo com os olhos naturais, mas dentro de você algo já mudou, a certeza chegou, o tempo da dúvida acabou e você está alinhado com o céu. A palavra declara: ainda que a promessa demore, espera-a, ela certamente se cumprirá. E eu te digo, seu tempo é agora. Respire fundo, sinta a atmosfera espiritual mudando ao seu redor, como se o peso saísse dos ombros e uma nova paz tomasse lugar. Você entrou em um novo tempo, o tempo da resposta. Agora, com fé e convicção, declare nos comentários: as promessas de Deus estão se cumprindo na minha vida. A 7ª porta se abriu. E se você conhece alguém que quase desistiu, compartilhe esta oração. Seja instrumento de restauração, leve essa chave àqueles que estão à beira de um colapso espiritual, porque Deus usa mãos humanas para entregar consolo, esperança e direção. Depois de atravessar as 7 portas espirituais, liberdade, esperança, provisão, cura, restauração, direção e cumprimento, chegamos ao tempo do selamento, porque tudo aquilo que foi conquistado precisa ser guardado. O que nasceu precisa crescer, o que foi restaurado precisa ser preservado. Por isso, agora nós oramos a oração de selamento espiritual. Ó São Miguel Arcanjo, sentinela dos céus e guardião dos portais espirituais, ergue agora a tua espada flamejante sobre tudo o que foi alcançado. Guarda os caminhos que foram abertos, sela com tua luz os laços restaurados, protege os milagres recebidos com escudos de fogo. O inimigo é astuto, ele tenta atacar logo após a colheita, tenta entrar pelas brechas da distração, do orgulho, do medo, da pressa, do esquecimento. Mas hoje nós declaramos com fé: nada do que foi recebido será perdido. Senhor, sela esta alma com o sangue do Cordeiro, marca esta casa com tua presença constante, sustenta esse coração humilde, vigilante e grato. Não permitas que ele se esqueça da tua mão poderosa, que a fé reacendida, a esperança restaurada e a direção recebida sejam agora protegidas no nome de Jesus. Nada será apagado, nada será revertido, nada será roubado. São Miguel, levanta uma muralha de luz ao redor desta vida, que nenhuma energia contrária prospere, que nenhum espírito de dúvida se instale, que nenhum ataque encontre entrada. Quantos recebem o milagre e logo depois voltam a sofrer os mesmos golpes, as mesmas tentações, os mesmos ciclos? Não mais. Hoje nós erguemos escudos, blindamos mente, coração e espírito. A palavra diz que quando o espírito imundo volta e encontra a casa vazia, ele traz outros 7. Mas aqui não será assim, porque esta casa está cheia da presença do Altíssimo. Onde Deus habita, o mal não toca, a opressão não permanece, a sombra não domina. Visualize agora sua vida como uma cidade restaurada, antes em ruínas, agora firme, forte, protegida e viva. Deus colocou sentinelas nos muros, anjos guardando cada porta, e São Miguel está em vigília constante sobre o seu território espiritual. Sinta isso. Uma armadura espiritual está sendo colocada em você, justiça, fé, salvação, verdade, e você não está vulnerável, você está guardado. Então declare com fé agora: mesmo que a emoção venha, mesmo que as lágrimas caiam, mesmo que sua voz saia baixa, declare com autoridade: eu sou protegido por Deus, eu sou guardado pelo Altíssimo, eu não voltarei ao cativeiro, eu não perderei o que Deus me entregou, eu não serei roubado depois da colheita, eu permanecerei firme, centrado e agradecido. São Miguel, vigia meus passos quando eu estiver cansado, vigia minha mente quando eu estiver distraído, vigia meu coração quando eu estiver tentado a duvidar. Fecha toda brecha, cala toda acusação, desfaz toda seta contrária. Que a prosperidade recebida seja preservada com sabedoria, que a cura conquistada seja mantida com paz, que a restauração construída seja fortalecida com amor e perdão e que a direção recebida continue me guiando sem confusão. E eu profetizo sobre você: o que Deus começou, Deus terminará. O que Deus abriu, ninguém fechará. O que Deus selou, ninguém quebrará. Permaneça na presença, permaneça na fé, permaneça no caminho. Amém. Nada vai roubar o que eu recebi. Nada vai tocar no que Deus liberou sobre mim. A minha casa é território sagrado. Minha mente está selada com a paz. Minha fé está firmada na rocha. Meu espírito está vestido de luz. E eu declaro com convicção: o céu já marcou este lugar. São Miguel Arcanjo,
Visita todos os ambientes onde esse milagre precisa ser mantido e protegido. O trabalho, a família, os relacionamentos, as finanças, a saúde, os caminhos que percorro, as decisões que tomo e até os pensamentos que tento organizar quando a ansiedade quer voltar. Sela tudo com tua presença ardente, cobre cada detalhe com tua vigilância e faz com que a tua proteção seja como um fogo vivo ao redor da minha vida. O inimigo pode tentar, pode lançar distrações, pode soprar dúvidas, pode insinuar recaídas, mas agora há uma muralha entre ele e nós, a muralha da oração, da vigilância e da presença angelical. Permaneça firme, alma que ora comigo. Não abandone a oração, não pare de agradecer, não solte a mão de Deus. E, acima de tudo, testemunhe, porque o segredo para manter o milagre é permanecer no Altíssimo, é sustentar a fé quando ninguém está vendo, é honrar o que recebeu com gratidão diária. Agora, com fé e autoridade, escreva nos comentários: tudo o que recebi está selado pela proteção de Deus. E se você conhece alguém que já foi abençoado, mas vive enfrentando recaídas espirituais, compartilhe esta parte da oração, porque ela é mais do que palavras. É um escudo para a alma, um cerco de luz, uma marca invisível de proteção. 7 portas foram abertas, 7 áreas da sua vida foram visitadas pelo poder de Deus, milagres foram ativados, cadeias invisíveis foram quebradas. Mas o inimigo é astuto e não desiste facilmente. Por isso, nesta etapa final, invocamos a presença dos anjos em missão contínua e permanente, como sentinelas do céu ao redor de tudo o que nos pertence. A palavra nos garante, e essa promessa não é metáfora. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso é decreto divino sobre a sua vida, é ordem do trono, é cobertura celestial. Ó São Miguel Arcanjo, guerreiro do Altíssimo, tu que lideraste os exércitos celestiais contra Lúcifer, tu que expulsaste o mal com poder e autoridade, ergue agora teu exército em favor de todos que oram com fé nesta corrente, coloca um cerco de proteção divina ao redor desta vida, ao redor desta casa, ao redor deste nome que está sendo intercedido. Envia anjos que combatem nas trevas, anjos mensageiros que levam orações diretamente ao trono de Deus, anjos guerreiros que quebram maldições e anulam toda a obra maligna, anjos do socorro imediato, da cura, da restauração, da vitória e do consolo. Eles estão em missão, e essa missão não falha. Eles estão ao seu redor. Então visualize com os olhos da fé milhares de seres de luz vestidos de branco resplandecente, com espadas erguidas e asas abertas, atentos às ordens do céu. Eles estão sobre sua casa, ao redor da sua família, nos caminhos que você percorre, nas portas que você abre, nas conversas que você precisa ter, nos lugares onde você precisa entrar e onde você ainda nem imagina que Deus vai te levar. Você não está sozinho. Quantas vezes você foi livrado e nem percebeu? Quantas ciladas foram frustradas sem que você soubesse? Quantos perigos foram cancelados antes de tocar em você? São Miguel intensifica agora essa vigilância espiritual. Ergue muralhas de fogo contra a inveja, o desânimo, a opressão e a sabotagem. E coloca guardas celestiais nos pontos sensíveis do seu destino. Envia anjos às repartições públicas, clínicas, tribunais, contas bancárias, escolas, e-mails, contratos e projetos. Que eles levem respostas, chaves, aprovações e livramentos, que acelerem o que estava travado, que abram o que estava fechado, que conduzam a pessoa certa ao lugar certo, na hora certa. E se houver alguém tramando injustiça, movendo energias negativas, alimentando maldade, que os anjos do Senhor interceptem e desfaçam todo o plano das trevas antes que ele se materialize, que toda língua levantada contra você caia por terra, que toda seta retorne sem efeito, que toda armadilha se desmonte no próprio ar. Levante agora o seu espírito, porque você está cercado por luz. A cada passo, um anjo vai à sua frente. A cada decisão, o céu te orienta. A cada silêncio, Deus trabalha. E o inimigo já não pode te tocar como antes, porque agora há aliança, há oração, há vigilância, há posicionamento em um novo nível espiritual. São Miguel Arcanjo, firma essa realidade. Crava tua espada diante desta casa. Marca este endereço com tua presença. Sela este lar com paz. E que cada pessoa que entrar sinta descanso e segurança. Que até os objetos carreguem a unção da tua proteção.
que o ambiente seja limpo de toda carga, de todo peso, de toda perturbação. Anjos do Senhor, permaneçam em missão. Não recuem, não se afastem, não saiam até que o plano de Deus se cumpra completamente. E quando houver nova batalha, quando o inimigo tentar retornar com antigas acusações, velhas tentações e lembranças que ferem, levantem-se os guerreiros do céu, soem as trombetas espirituais e que a presença de Deus venha como vento forte para renovar, fortalecer e consolidar o que foi entregue. Eu declaro, o milagre está mantido, a bênção está guardada, a promessa está viva e nenhum mal prevalecerá, porque o Senhor deu ordens aos seus anjos a meu respeito e sob a proteção do Altíssimo, eu prossigo em paz, em vitória e em plenitude. Amém. Que vocês já estejam de prontidão antes mesmo do nosso clamor, porque quando o céu se move, ele não espera a nossa força, ele responde à nossa fé. E agora, com toda a convicção, eu te convido. Com fé, escreva nos comentários: os anjos do Senhor estão em missão permanente ao meu redor. Esse comentário não é apenas uma frase bonita, é uma convocação espiritual, um decreto que você libera com autoridade, um sinal de que você escolhe viver debaixo da cobertura do Altíssimo. E se você conhece alguém que precisa de proteção, alguém que vive cansado, pressionado, perseguido, alguém que tem carregado pesos invisíveis e não sabe mais por onde recomeçar, compartilhe esta oração. Você também é um canal, você também é uma ponte, você também é instrumento para liberar a presença dos anjos sobre outros corações, porque Deus usa vidas para alcançar vidas. Chegamos ao fim desta caminhada espiritual, mas nós sabemos, isso não é um encerramento, é apenas um novo começo. Você atravessou 7 portas espirituais, recebeu chaves divinas, foi curado, restaurado, protegido e ativado, e agora chega o momento mais precioso, consagrar tudo isso ao Senhor. Porque o verdadeiro milagre não é apenas receber, o verdadeiro milagre é permanecer. Permanecer firme quando as emoções oscilam, permanecer fiel quando o mundo tenta distrair, permanecer em paz quando as tempestades levantam. Ó São Miguel Arcanjo, fiel servo de Deus, levanta agora teu escudo em honra a tudo o que vivemos aqui. Recebe esta jornada como incenso que sobe ao trono do Altíssimo e sela esta vida com o selo da eternidade. Senhor, nós consagramos cada passo dado, cada palavra liberada, cada oração feita, cada lágrima derramada, cada fé renovada. Que tudo isso se torne um memorial espiritual diante de Ti, uma marca que não se apaga, um testemunho vivo de que o céu visitou esta história. Que esta pessoa jamais volte a ser a mesma, que a antiga versão fique para trás e que o novo tempo se estabeleça com força. Que as portas abertas permaneçam abertas, que as bênçãos frutifiquem, que o inimigo não encontre brechas, que os anjos permaneçam em missão constante e que o Teu Espírito Santo habite continuamente neste coração como presença, como direção, como fogo, como consolo, como discernimento. Hoje nós consagramos os sonhos, os planos, os relacionamentos, os dons, a saúde, as finanças e o futuro. Consagramos aquilo que foi reconstruído e aquilo que ainda está sendo alinhado. Consagramos os processos e os resultados, as sementes e as colheitas. Nada será perdido, tudo será convertido em bênção. Ó São Miguel, sela também a mente. Que nenhum pensamento de medo, de dúvida ou de culpa volte a dominar. Que nenhuma voz de acusação encontre espaço. Que a paz governe os pensamentos. Que o louvor habite os lábios. Que o nome de Jesus esteja sempre exaltado acima de qualquer circunstância. Este canal de oração, esta corrente de fé, não é um evento isolado. É um marco profético na vida desta pessoa. Um ponto de virada. Uma lembrança sagrada de que Deus interveio. E quando os dias difíceis vierem, porque nós sabemos que eles podem vir, ela se lembrará. Eu atravessei as 7 portas, eu recebi as chaves, eu fui marcado por Deus. Visualize agora o seu nome sendo escrito num livro de luz. Veja essa escrita brilhando como promessa eterna. Você foi selado, separado, escolhido e viverá o extraordinário. Agradeça, louve, testemunhe. Agradeça pela porta da liberdade, pela esperança restaurada, pela provisão liberada, pela cura recebida, pela família protegida, pela direção clara, pelas promessas cumpridas, pela proteção angelical e por tudo que foi consagrado ao Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Recebe cada amém com sinceridade. Recebe cada comentário como oferta viva.
Recebe cada compartilhamento como semente de salvação, porque uma simples atitude pode alcançar alguém que estava no limite. Não encerramos essa jornada sozinhos. Tu estiveste aqui, teus anjos estiveram conosco, e essa caminhada espiritual continua, porque a fé verdadeira não termina. Ela apenas cresce, ela amadurece, ela se fortalece. Você que orou até o fim, há um céu inteiro celebrando sua entrega. São Miguel permanece contigo. Deus vai à sua frente e você nunca mais será o mesmo. Agora, com fé e gratidão, escreva nos comentários: consagro minha vida a Deus. As 7 portas se abriram e eu nunca mais serei o mesmo. E eu tenho fé de que esta oração te ajudará. Por isso, compartilhe-a para que ela alcance cada vez mais pessoas. Se você gostou, eu te peço, entre no nosso canal e assista a mais vídeos como este, porque aqui nós caminhamos juntos em oração, um dia de cada vez. E não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Cada interação e cada compartilhamento faz toda a diferença para nós, porque nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas até você e até quem mais precisa. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de oração nos comentários e saiba que São Miguel estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais 2 vídeos incríveis, tão poderosos quanto este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. Siga conosco e permita que Deus continue escrevendo milagres na sua história. Amém.